Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao módulo 1, né, da disciplina de projeto de captação de recursos. Muito bem, pessoal, é um prazer estar com vocês. Eu sou a professora Carita Carneiro e nessa disciplina nós vamos, né, nesse primeiro módulo, nesse módulo inicial, nós vamos construir uma base conceitual, uma base estratégica que sustenta todo o processo, né, de elaboração de projetos no setor público. Tá? Então, inicialmente, o que nós vamos abordar nesse primeiro módulo, né? Os fundamentos de projetos e captação de recursos na gestão pública, os objetivos, né, desse primeiro módulo compreender o conceito de projeto, a importância na administração pública, identificar os tipos e características e as finalidades dos projetos, analisar as demandas, né, sociais e institucionais que originam os projetos públicos, relacionar esses projetos também, a importância disso com as políticas públicas, planejamento estratégico, Agenda 2030. Então, nos conceitos e nas características dos projetos, né, vamos abordar algumas definições clássicas que são implementadas pela organização comercial, desenvolvimento econômico, a diferença de projeto com programas e com ações governamentais, o ciclo de vida de um projeto público, né, a importância dos projetos no setor público, alocação eficiente, né, da importância das alocações eficientes dos recursos que são escassos, o fomento à inovação governamental, atendimento às demandas sociais emergentes, né, os tipos de projetos, projetos sociais, projetos de infraestrutura, projetos ambientais, educacionais, de pesquisa, de desenvolvimento, né, a origem e identificação das demandas que originam os projetos, os problemas públicos, os instrumentos, né, de diagnóstico, análise situacional, matriz SWOT, a matriz também 5W2H, o problema, matriz problemas, causa, participação social e escutativa, que é muito importante também na construção de projetos de captação, e as finalidades e os resultados esperados, né? O que se espera desses projetos, o impacto social, o valor público, a eficiência administrativa, a transparência e prestação de contas também, a accountability, que é inerente a todo projeto, a toda captação de recursos. Muito bem, então vou abrir aqui os slides para espelhar para vocês. Janela aqui. Muito bem. Então, nesse primeiro módulo, né, nós vamos ter aqui já passei para vocês, né, esse objetivo do módulo, esses conceitos fundamentais, a questão da análise estrutural, né, a integração estratégica. Então, vamos partir desses conceitos, né, e as características dos projetos. O que é um projeto? Então, de uma forma clássica, um projeto, ele pode ser definido como um esforço temporário, com um início determinado, com um fim determinado, que é empreendido para criar um produto, para criar um serviço, para almejar um resultado único. Então, no setor público, o projeto, ele é um instrumento de materialização de políticas públicas, que é voltado, né, à solução de problemas coletivos, que é voltado à aplicação planejada de recursos públicos. Então, entre as suas principais características, a gente destaca que o projeto ele é temporário, tem uma temporariedade, um início, um meio e um fim, deve ter objetivos claros, possui recursos limitados, né, porque normalmente os projetos são elaborados mediante, né, a verificação, análise de editais públicos e precisam ter resultados mensuráveis e foco na solução de problemas públicos, né? Então, a política pública, ela representa a diretriz ampla do Estado para enfrentar problemas sociais. Então, o programa corresponde a um conjunto articulado de projetos,
né, voltados para a implementação dessa política. E o projeto é uma unidade básica de execução, com um escopo, com um prazo, com um orçamento definido, e a ação, né, é a atividade operacional que integra o projeto. Então, para fins de captação de recursos, o financiamento ele recai sempre sobre projetos e não sobre políticas abstratas. Então, os projetos, eles permitem melhor alocação de recursos escassos. Então, fortalece a transparência, a prestação de contas e viabiliza a captação de recursos externos e fomentam a inovação na gestão pública. Então, por meio dos projetos, é que o Estado transforma o planejamento em ação concreta. Então, nós temos tipos de projetos no setor público. Então, no setor público, a gente destaca, né, os projetos sociais, os projetos ambientais, educacionais, de infraestrutura, de pesquisa e extensão e de desenvolvimento territorial. Então, cada tipo exige uma abordagem metodológica, indicadores e estratégias de financiamento, né, de forma específica. Então, os projetos públicos, eles surgem a partir de diagnósticos institucionais, a partir de problemas, de demandas sociais, né, que se tornam instrumentos, e os projetos, eles se tornam instrumentos de planejamento governamental, situações emergenciais, compromissos nacionais e até internacionais. Então, todo projeto bem estruturado começa com uma correta identificação de um problema público. Tá? Então, no setor público, o sucesso de um projeto, ele não é medido pelo lucro, mas pela geração de valor público. Então, o valor público, ele corresponde a benefícios duradouros, socialmente relevantes e capazes de transformar as realidades coletivas. Então, é fundamental distinguir resultados imediatos de impactos sociais de longo prazo. Então, nesse módulo, né, a gente apresentou aqui os fundamentos conceituais, né, e estratégicos dos projetos no setor público. Então, tudo, o conceito, o valor público que se espera, né, de um projeto, ele representa um fundamento prático também da administração, diferente do valor econômico do setor privado, né, o lucro, que o valor público ele se mensura pela capacidade, né, do Estado de gerar benefícios coletivos, de resolver problemas coletivos, sociais, fortalecer instituições e promover, né, o bem-estar social de forma equitativa e sustentável. Então, no próximo, a gente chega aqui ao final desse primeiro módulo, né, em que vocês vão, a partir da leitura orientada, né, dos slides, do que foi passado para vocês de conteúdo das referências bibliográficas, os fundamentos essenciais que sustentam a elaboração e gestão de um projeto no setor público. Então, os projetos, eles são instrumentos estratégicos, né, são ferramentas fundamentais para implementar as políticas públicas, para gerar valor para a sociedade e modernizar a gestão governamental. E aí, os conceitos, né, que a gente trouxe aqui, formam a estrutura necessária para desenvolver propostas consistentes, competitivas, junto aos financiadores públicos e privados, e com essa base conceitual, a gente avança para as metodologias práticas de elaboração de projetos, estratégias de captação de recursos no próximo. Então, eu agradeço a atenção de vocês e vamos para o módulo 2.